Às vezes a gente mergulha fundo demais em um livro e só percebe quando ele acabou. E isso aconteceu comigo com Tudo é Rio, livro de estreia da brasileira e mineira Carla Madeira. Olá meus queridos, eu sou o Quase Francês e eu estou aqui para dar início a uma parte que eu disse que faria lá no vídeo piloto, aqui nesse canal, que é sobre resenhas e críticas sobre filmes, séries e livros, começando hoje por esse último. Eu resolvi começar com Tudo é Rio porque esse livro meio que me impactou de uma forma que eu não sei nem explicar para vocês, mas eu vou tentar fazer isso nesse vídeo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa obra-prima brasileira, então passa um café e bora bater um papo. Para esse vídeo eu vou dividir em 3 partes. Uma primeira onde eu vou falar sobre uma introdução do livro, uma segunda parte onde eu vou falar a minha opinião sem spoilers e por fim uma opinião com spoilers, onde a gente vai discutir um pouquinho no final, que é um pouco controverso e eu sei que algumas pessoas tiveram opiniões divergentes sobre. Então, bora lá. Tudo é Rio é uma história que narra a vida de Dalva e Venâncio, um casal que tem a sua vida marcada por uma tragédia. E após isso, eles têm ainda a presença de Lucy, uma puta. Sim, puta. E essa é a palavra que abre esse livro. Existe essa teoria de que a primeira frase de um livro define um pouco de como ele será. Então, se isso é verdade, aqui fica muito claro sobre o que a gente deve esperar de Tudo é Rio, porque começa logo com essa palavra, sem rodeios. Eu vou ler o trecho de início para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Puta. Não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro, mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos, como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto. Logo por esse capítulo de introdução, já dá pra gente saber um pouco sobre como é a forma de escrita da Carla Madeira, que é algo que eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas que me ganhou muito. A história de Tudo é Rio, ela vai passar por uma tragédia e na vida de Venâncio e Dalva, do casal, e eles vão ter, cada um a seu modo, a sua vida atravessada por Lucy, essa prostituta que vive no prostíbulo da cidade. E aqui a gente já tem uma ambientação que não fala onde, parece ser uma cidade fictícia, mas que se passa no interior, em uma cidade ali no meio da década de 70, 80, porque é uma sociedade que a gente percebe que ela é muito conservadora, com valores cristãos, que inclusive é outro valor muito importante para esse livro. Então a gente já tem essa ambientação. Só que nada te prepara para o que esse livro vai trazer para você. É importante eu falar que no terceiro capítulo, que é onde a gente descobre qual é essa tragédia que a introdução do livro fala, que o casal vai passar, é totalmente indigesto. É algo que acontece e se fica assim, o que aconteceu? Tanto é que o quarto capítulo, ele tem uma palavra, dor. Ele ter só essa palavra, eu já quero falar um pouco sobre como o poder de escrita da Carla Madeira te faz sentir o que ela quer que você sinta. Porque ao ter só essa palavra, é a hora que você lê, para e fala, o que eu estou lendo? O que aconteceu? Então te provoca essa sensação. Mas vamos discorrer um pouco mais sobre isso na parte com spoilers. Então o livro vai narrar a vida desse casal e que vai ter o seu curso. Então o livro vai narrar a história desse casal que vai ter a sua vida atravessada por essa puta. E apesar da premissa ser bem simples, o que provavelmente poderia não te cativar de início, a forma com a qual essa história é escrita te ganha facilmente. O primeiro ponto que eu acho legal falar é que a escrita não segue um curso linear. A história ela vai e volta no passado, que para muitas pessoas pode ser algo ruim, mas que honestamente para mim só agrega mais valor à história. Quando a Carla volta no passado para falar um pouco mais sobre a história de um personagem, ela atribui a ele contornos que são importantes para a gente entender o que ela quer dizer com esse personagem, para a gente entender também as justificativas dele, as motivações e os valores que são importantes da gente conhecer para entender o curso que a história toma. Então ela faz essas digressões no passado dos personagens. E a montagem dessas histórias também é importante, porque eu sinto que existem momentos na história que você quer saber mais sobre o que está acontecendo, só que ao invés dela te entregar essa informação
de mão beijada, ela volta no passado de um personagem e larga aquele acontecimento em segundo plano enquanto ela vai discorrer por longos capítulos passados de um personagem. E depois, como se nada tivesse acontecido, ela volta para o curso da história e você tem algumas outras informações. E novamente, quando você quer saber mais sobre outro acontecimento, ela volta no passado de mais um personagem. Bom, quando eu falei sobre essa tragédia, que é descrita em 3, 4 linhas no final do terceiro capítulo, você fica sedento por várias informações. Sério, tipo assim, depois que você para pra pensar o que aconteceu, você fica, tá, mas e isso? E como isso aconteceu? Essas perguntas, elas vão ficar na sua cabeça por muito tempo, porque a autora não tem o menor interesse em satisfazer a sua ânsia por informações. E é isso que vai te fazer querer devorar esse livro. Porque eu, por exemplo, acabei esse livro em um dia. Todos os meus amigos a quem eu recomendei acabaram também em 1, 2 dias. É um livro curto, de 210 páginas, mas ainda assim o ritmo de leitura dele é incessante, porque você quer saber mais e quer saber mais, e você não se satisfaz com as informações que são lhe dadas, e você quer conhecer mais. Quando ela volta no passado, você também se interessa pelo passado dos personagens, porque também é interessante. E aí essa necessidade de continuar lendo vai motivar você a finalizar esse livro muito rápido. A forma de escrita da Carla também, ela ao mesmo tempo que ela é crua e seca, usando palavras baixas como puta, por exemplo, é muito poética, é muito lírica, é muito linda de se ver, porque te emociona em vários momentos. Ela usa algumas metáforas que são profundas, principalmente quando diz respeito à metáfora da própria vida. Então, quando a autora quer falar sobre a vida sendo esse curso que segue independente de qualquer coisa, assim como um rio, essa metáfora cai muito bem. Então, em vários momentos ela vai falar sobre água para expressar alguma coisa em relação à vida. Outra coisa que eu gosto muito é a forma com a qual ela descreve os sentimentos dos personagens, principalmente a tristeza. Eu, particularmente, acredito muito que a nossa capacidade de perceber e sentir algo está intimamente ligada com a forma que a gente descreve esse sentimento. E a autora aqui consegue fazer uma descrição sobre a tristeza de um personagem que é tão profundo, mas que é tão profundo que parece que você está em um lago que você olha para baixo é tudo preto, você não consegue ver nada, porque é muito denso, é muito carregado. É como, ela até usa essa expressão, se o personagem carregasse a tristeza do mundo nas costas, num passo lento. Isso é muito lindo e é muito sensível, te toca demais. Você se comove muito por esse personagem, você se comove muito pela história em si, e quando isso acontece, a sua empatia com o personagem é instantânea. Com todos os personagens, na verdade, em algum momento você vai se conectar com eles. E quando você se conecta, você passa a se importar. E por se importar, você sente ainda mais desejo de entender, de saber mais sobre essa história. Bom, acredito eu que o que dá para falar sobre esse livro, sem entrar nos spoilers, é isso. Mas, em resumo, se você ainda não leu Tudo é Rio, faça esse favor a si mesmo e comece a ler esse livro. Ele é um livro muito poderoso, com uma história muito interessante, com a premissa que, apesar de simples, ela é muito profunda, e principalmente com uma escrita de uma forma, e principalmente com uma escrita linda e poética de uma forma com a qual eu nunca vi. Então, leia esse livro. E se você já leu, bora falar um pouco mais sobre ele, principalmente sobre o final, agora entrando em spoilers. E se você não leu, não continue nesse vídeo aqui, hein? Para esse vídeo e vai ler, vai conferir essa história. Depois que terminar, você volta aqui pra gente conversar um pouco mais, tá bom? Então, bora lá. Bom, tem muita coisa nesse livro que me ganhou de instantâneo. Os personagens são incríveis, Dalva e Venâncio são incríveis, Lucy é incrível, e os personagens secundários também são, como por exemplo os tios da Lucy, a mãe da Dalva, que eu amei, a Francisca, que aparece no final. Só que o que eu sinto que é mais potente aqui é a capacidade da autora de te fazer sentir ao mesmo tempo angústia e prazer. Ao mesmo tempo em que você sente ódio por um personagem, ao voltar no passado dele, você sente empatia, você sente algo muito forte e positivo por ele. E você lembra do que ele fez, você lembra do que Venâncio fez, e você sente ódio de novo. Mas aí quando ele volta no passado para falar sobre o amor dele por Dalva, você sente carinho pelo personagem. É isso, é conflitante. O livro vai te fazer
rever seus valores morais. Então você vai se perguntar coisas tipo, será que eu estou sentindo pena de um cara que matou o próprio filho? Ou então, será que eu estou gostando de uma mulher vulgar fazer isso com a própria tia? Porque são esses valores que a autora coloca em xeque quando você está lendo Tudo é Rio. Muita gente não gostou do final, muita gente acha que o arco do Venâncio romantiza uma violência, romantiza uma agressão, o que eu não poderia discordar mais. Eu acho que quem faz essa interpretação não leu esse livro direito, ou não leu o mesmo livro que eu, porque em momento nenhum há essa presença da romantização de uma violência. Nada aqui é romantizado. Muito pelo contrário. As coisas que elas são trabalhadas do jeito que elas precisam trabalhar para que a mensagem seja eficiente. Só que a mensagem de Tudo é Rio é também e principalmente sobre perdão. É sobre perdoar uma coisa que te angustia na parte mais primária da sua vida, que é a própria vida. É sobre perdoar uma pessoa que te fez muito mal, sobre uma violência que não dá para mensurar. Será que a gente é capaz de perdoar alguém que nos fez tão mal? É isso que esse livro quer dizer. E eu acho que ele falharia miseravelmente se ele tivesse inserido esse arco de redenção do Venâncio de última hora. Ou se ele não tivesse explorado mais o passado do personagem para a gente conhecer ele, ou se ele não tivesse explorado mais a dor e o sofrimento que ele passou por todos os anos depois do que aconteceu. Só que ele faz isso com uma forma muito poética e uma forma muito bem construída. É sensível, é coerente, é cuidadoso. Então ele acerta sim o tom desse arco de redenção. E eu acho que isso faz muito sentido para a história. Eu acho que se tivesse tido outro final, seria previsível, seria óbvio, e não é o que esse livro se propõe. Eu gosto muito, eu sinto muita pena da Dalva, e ao existir esse arco de redenção, ela se torna ainda maior, um personagem ainda mais iluminado, que faz muito sentido tendo a mãe que ela tem. Assim como faz muito sentido pro Venâncio ser esse personagem que tem esses acessos de raiva, tendo o pai que ele teve. Eu sinto que Tudo é Rio se propõe principalmente a nos contar uma história sobre pessoas reais. São personagens redondos, não são personagens planos. Não é a batalha do mal e do bem, não é a batalha de valores positivos com valores negativos. Como a própria autora diz no livro, o pior de nós tem seus encantos. Somos feitos do bom e do mal em proporções imprevisíveis. Então eu sinto que ela consegue trazer para essa obra essa dualidade que existe em cada personagem. Porque eu sinto que são personagens com profundidade, com contornos bem definidos, e que principalmente não se limitam a ações boas ou ruins. Muito pelo contrário, cada um tem um pouco disso. Então quando Lucy agride Dalva e no final beija os dedos em que ela mordeu, a gente percebe isso. Quando o Venâncio tem esse acesso de ódio, onde ele comete esse ato absurdo, em que ele acha que matou o próprio filho, e depois ele demonstra amor pelo filho de Lucy, a gente percebe isso. Então existe essa dualidade brigando dentro de cada um dos personagens. E eu sinto que isso é muito bem justificado pelo passado dos personagens. Então a gente entende essa alma piedosa da Dalva ao olhar para a mãe dela. A gente consegue ver esses acessos de raiva do Venâncio ao olhar para o pai dele. Inclusive ele até se questiona em determinado momento se ele não seria pior do que o próprio pai. Muito pior, se ele não seria um monstro pior do que o pai dele foi. Então isso é muito interessante. A gente consegue ver o vazio que existe na Lucy ao olhar para os pais dela que faleceram. E ela foi criada na ausência de afeto, que a tia não tinha capacidade de dar. Bom, então essa é a minha interpretação desse livro, é a minha opinião sobre ele, e eu espero que faça sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo porque me ajuda muito, e me siga nas redes sociais. Me conta aqui nos comentários se você já leu ele, qual é a sua opinião sobre, se você concorda ou não, e se você ainda não leu, faça esse favor você mesmo e vá ler. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê em breve. Tchau!